Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos começar nossa conversa falando sobre um tema que todos nós conhecemos um pouquinho, né? Vamos falar sobre galáxias, né? Galáxia, a nossa galáxia, a Via Láctea, todos nós conhecemos um pouquinho sobre as galáxias. E nós vamos aprofundar um pouquinho nesse tema. Afinal, o que são galáxias? Onde vivem? O que comem? Onde moram? Quando dormem? Brincadeira, gente. Vamos começar falando sobre o que são galáxias. Galáxias são esses grandes aglomerados de estrelas, planetas, nebulosas e tudo mais que se encontra nesse espaço. A esses grandes aglomerados nós chamamos galáxias. Só que é interessante que até o começo do século XX, nós acreditávamos que essas grandes manchas longas e difusas no espaço, com um brilho intenso bem no meio, eram aglomerados de estrelas, a quais nós demos o nome de nebulosas. E mesmo nessa época já foram catalogadas centenas de galáxias. Só que em 1923, Edwin Paul Hubble, todos nós conhecemos o telescópio Hubble, que foi nomeado assim em homenagem a Edwin Paul Hubble. Edwin Paul Hubble conseguiu provar definitivamente que as tais nebulosas, de formato espiral, eram na verdade objetos extragalácticos, ou seja, fora da nossa galáxia. Bom, e como ele conseguiu provar isso? Bom, primeiro naquela época nós já sabíamos que o diâmetro da nossa galáxia era de cerca de 100 mil anos-luz. Para quem não se lembra o que é anos-luz, a distância que a luz percorre em um ano. Baseado nisso, existia uma relação conhecida de uma variável cefeida em Andrômeda, M31. E assim ele conseguiu calcular a distância da Terra até Andrômeda, M31, a galáxia de Andrômeda. E assim, usando essa relação, ele conseguiu provar que M31 estava de fato fora dos limites da Via Láctea, que portanto era um objeto extragaláctico. A partir daí, o próprio Hubble classificou as galáxias, de acordo com sua forma, em elípticas, espirais barradas, e as que não apresentam nenhuma forma definida são chamadas de irregulares, mas de acordo com a classificação de Hubble, estão em uma quarta categoria à parte. Agora que falamos um pouquinho sobre como que foram descobertas as galáxias, as outras galáxias, né? Vamos então entender por que elas têm esse nome, por que a nossa Via Láctea tem esse nome. Bom, existe uma lenda grega que diz que certa vez Hera, esposa de Zeus, deus dos céus, né? A deusa do casamento, estava amamentando Hércules, quando então ele mordeu o seio dela, fazendo esparramar leite por todo o caminho até o Monte Olimpo, formando então no céu uma estrada de leite. Se você estiver num lugar com um céu limpo, se você pode sair da cidade e observar o céu sem poluição, tanto luminosa quanto da atmosfera, você vai perceber uma grande faixa no céu com uma quantidade muito maior de estrelas. Essa é a chamada Via Láctea. Bom, essa lenda ela existia tanto em Roma quanto na Grécia. Em grego, essa palavra Via Láctea, estrada de leite, é traduzida por Galactus, daí origina-se o nome, galáxias. E a nossa galáxia é a Via Láctea. Bom, coisas interessantes sobre nossa galáxia. Ela é uma espiral barrada. O que é isso? Ela tem forma espiral e com uma espécie de barra no meio. Uma barra que é constituída de um conjunto de estrelas mais brilhantes, mais densa. Bom, e a massa da nossa galáxia é calculado aproximadamente de 1 trilhão e 750 bilhões das massas do Sol. Falamos dos gregos, mas existiam outros povos que observaram também essa faixa mais brilhante. Praticamente todos os povos enxergaram nela um significado. Bom, falamos então dos Tupi-Guarani, por que não? Os nossos índios, os Tupi-Guarani, enxergaram na Via Láctea como o caminho da anta, ou em algumas épocas do ano, eles enxergavam como as plumagens da ema. Então essa nossa Via Láctea, em algumas culturas, o caminho dos mortos até o céu, ela sempre instigou a imaginação desses povos. E por que não a nossa, né? Até hoje ela instiga. Finalizando sobre nossa galáxia, acreditamos que também existe bem no centro dela um grande buraco negro. E essas são algumas informações que talvez a maioria aqui já conhece, informações básicas sobre galáxias, sobre formas, sobre descobrimentos, sobre nomes.
Espero que eu tenha conseguido responder algumas dúvidas e até criado outras. Até mais, pessoal!